queridos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu quero estar te abençoando com uma mensagem que Deus colocou no meu coração para poder abençoar a sua vida. Hoje essa mensagem vai estar saindo na segunda-feira, mas normalmente os nossos vídeos são postados ao domingo, para que você venha ter mais tempo para refletir na mensagem que vai estar sendo passada. Porém aconteceu um imprevisto e por isso hoje vai estar sendo na segunda-feira, como antes era o horário. Mas semana que vem voltaremos com as nossas mensagens todos os dias, ao domingo, para poder abençoar a sua vida. Enfim, explicando isso, vamos para o tema de hoje. E a mensagem que Deus colocou no meu coração tem como tema algo que todos nós estamos vivenciando todos os dias da nossa vida, que é a falta de tempo, pelo menos na nossa cabeça. Deixa eu te fazer uma pergunta, e assim eu já começo a te introduzir na mensagem, e esse é o tema da mensagem. Você não tem tempo? Você acha que você não tem tempo? Bom, é impressionante como nós sempre usamos essa desculpa muitas vezes. É impressionante como as pessoas, elas, sempre pensam o seguinte. Por vezes, em algumas situações, elas pensam, caramba, eu não fiz isso porque eu tô sem tempo. Ou, em contrapartida, tem pessoas que em outras situações, a mesma pessoa, ela pensa o seguinte, nossa, o tempo não passa tão devagar. E essa contradição tem a ver com a forma como nós enxergamos a vida. A vida só se trata de apenas uma perspectiva de quem a vê. É aquilo, se eu já estou com a minha mente, se eu já estou com a minha mente ela sendo programada a enxergar o tempo todo falta de tempo, então as minhas ações vão ser coerentes com o meu pensamento. E isso é tão real que nessa semana eu vivi uma experiência que eu quero compartilhar com você para que você perceba que a vida é apenas uma questão da perspectiva, de como você pensa, de como você enxerga, e o que você faz em relação aos seus pensamentos, ou seja, os meus pensamentos acabam influenciando a minha forma de agir. Tanto que hoje em dia, o que nós mais vemos são influenciadores de opinião, os youtubers, por exemplo, ou influencers no Instagram, enfim, são influenciadores de opinião, pessoas que estão formatando a sua opinião para quê? Porque elas querem que você tome uma determinada atitude. Só que eu quero te trazer hoje a memória de que a única coisa que pode te gerar vida de verdade e que pode moldar suas atitudes é a palavra do Senhor. Tanto que o apóstolo Paulo lhe fala que nós devemos ser todos os dias transformados pela renovação que há na nossa mente, através da mente de Jesus Cristo em sua palavra. A palavra de Deus é a única que funciona e que transforma. E é por isso que eu estou me dedicando hoje a poder te abençoar com a verdade, com a palavra. Então vamos para o exemplo. Essa semana eu tinha que fazer algumas coisas na rua, tinha que pegar algumas coisas, fazer algumas tarefas para os meus pais, e eu tinha que sair de casa muito rapidamente. Só que eu também tinha algumas tarefas minhas pessoais, e eu pensei comigo, olha, se eu não me apressar, se eu não fizer isso o mais rápido possível, ou seja, olha o que eu já estou dizendo para mim mesmo, e é por isso, as palavras têm poder, porque elas provêm, elas formatam o nosso pensamento, muitas vezes. Então, eu já fui declarando isso, eu não tenho tempo. E como é que foram as minhas atitudes depois? Precipitadas. Porque eu peguei o carro, saí de casa e eu fiz as tarefas muito rápido. E a verdade é, não me faltava tempo, me faltava organização e eu quero deixar bem claro uma coisa. Essa mensagem não é para te passar uma super técnica de organização e de não sei o que lá mais, não. Isso é uma mensagem muito mais para te trazer uma reflexão, para você pensar nas suas atitudes, para que assim você se molde, se aperfeiçoe, para que assim você aprenda todos os dias a viver uma vida melhor. É apenas meramente uma reflexão para que você, a partir dela, possa criar uma nova etapa na sua vida. Para que a partir dela a sua mente possa abrir e para que você possa perceber que, caramba, eu não preciso viver do jeito que eu estou vivendo. Porque muitas vezes a nossa falta de tempo é apenas uma mentira. É um reflexo da nossa falta de organização mental e emocional e também espiritual. Então, voltando, eu já saí de casa fazendo essas coisas, já com a minha mente precipitada. E aí, voltando do caminho, eu estava no carro e eu parei para começar a refletir, sabe? Parecia que o Espírito Santo, Deus, ele começou a falar naquele momento comigo no carro. E uma das coisas que Deus ele me falou muito forte, ele me fez pensar, foi o seguinte. Olha, você viu aquela placa ali de trânsito, aquela placa de limitação de trânsito? Aquilo é uma placa de velocidade. E você, provavelmente você já sabe para que aquela placa está lá, está justamente lá. Tem um limite de velocidade para quê? Para que eu não ultrapasse
não sofra um acidente, nem cause um acidente machucando alguém. Ou seja, para minha segurança, para a segurança das pessoas. E aí Deus ele começou a me trazer a memória, a prestar atenção nesses detalhes. E eu pensei, caramba, se eu não consigo respeitar um limite de velocidade, como estão as outras esferas da minha vida? E aí eu comecei a fazer um exercício mental que eu proponho em uma das minhas palestras para algumas pessoas. E esse exercício é simplesmente de parar para nós refletirmos o que nós fizemos na nossa vida. Em todos os anos que nós vivemos, se nós estamos satisfeitos com os resultados que nós obtivemos na nossa vida até o dia de hoje. Ou seja, essa palestra, eu já palestrei para algumas pessoas que tinham 16, 17 anos. A pergunta era o seguinte: você está satisfeito com a sua vida até nesses 17 anos? Não? Então, agora reflita no seguinte: você sabe as escolhas, as atitudes, as ações que você tomou que te trouxeram para esse exato ponto que você está? Agora, então, por que você não faz uma lista com essas atitudes, com coisas que você acha que poderia mudar, e começa a pegar essa lista e começa a mudar ela, a trabalhar essas coisas que você escreveu nesse papel, para que assim todos os dias, os seus próximos 16, 17, 18 anos venham a ser diferentes dos anos que você viveu até agora. Esse é o exercício que eu proponho em uma das minhas palestras, e esse exercício me veio à tona nesse momento. E sabe uma das coisas que eu parei para pensar? É que muitos dos erros que eu cometi na minha vida foram erros porque eu tentei precipitar coisas que não eram para ser precipitadas. Na Bíblia tem um versículo que diz bem assim: a herança antecipada acaba se tornando maldição. Ou seja, até mesmo uma coisa que é uma bênção de Deus, uma coisa que é uma bênção que Deus respalda, se você pegar essa coisa fora do tempo, ela acaba se tornando uma maldição. Ela acaba se tornando algo que vai prejudicar a tua vida. Ela acaba se tornando uma escolha errada que vai te trazer sofrimento desnecessário, sofrimento em excesso. E sabe uma das coisas que Deus mais me falou essa semana? É que Ele está fazendo o possível através do exemplo que Ele deu, através da sua cruz, da cruz que Ele te oferece, quando você escolhe segui-lo. Eu não sei se você lembra de quando você fez isso, de quando você tomou sua escolha de o seguir. A Bíblia diz: quer me seguir? Jesus Cristo mesmo fala: quer me seguir? Pois então, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e todos os dias carregue ela. A cruz não é problemas, a cruz é uma responsabilidade que nos traz todos os dias a urgência de viver uma vida perante ao altar do Senhor. É simplesmente isso. E muitas vezes essa cruz, a gente começa a comparar ela com problemas, mas ela não é. Ela é apenas uma responsabilidade que é nos dada para que todos os dias nós venhamos lembrar que nós somos livres, porque quem é livre não é a pessoa que faz tudo o que ela quer, mas é a pessoa que escolhe escolher os seus nãos. É a pessoa que não aceita tudo, mas que escolhe poder falar: não, isso eu não quero. Mas sabe por quê? Porque não me faz sentido, não é porque é me proibido, é porque para mim não faz sentido. Então, pensando nisso, Deus, através dessa cruz, Ele está te dando o mínimo de sofrimento possível. O problema é que muitas vezes nós criamos os nossos próprios problemas antecipando as coisas. E aí, esses problemas se juntam com a cruz de Cristo e acaba tornando a nossa caminhada nessa terra mais pesada, mais difícil, mais cansada. E esse não é o objetivo do Senhor. Ele está tentando fazer com que você passe pelos processos, para que você aprenda e amadureça, mas o mínimo de possível de dor. O problema é, você tem livre-arbítrio. Você escolhe as dores que você vai passar na sua vida. Se é a cruz que Deus está te entregando ou se é o problema que você está criando. Qual você escolhe hoje? Isso foi uma das coisas que Deus ele mais me trouxe na minha vida. E Ele mais me trouxe numa reflexão, através da saída no meu carro. E eu comecei a parar para pensar nisso. E eu pensei, poxa, é verdade. Quantas escolhas eu tomei, precipitadas, e eu trouxe tanto sofrimento, tantos problemas para a minha vida. Por quê? Por que eu fiz isso? E aí, eu quero te dar um conselho agora sobre sobre como nós podemos fazer para nós podermos deixar esse imediatismo de lado. Porque uma das coisas que a nossa sociedade mais faz com que nós fiquemos atualmente é imediatistas. O tempo todo a gente olha para o nosso redor e tem coisas que nos fazem ficar mais ansiosos, que nos fazem ficar cada vez mais alertas e menos, mais espertos daquilo que está acontecendo na realidade.
Se você olhar ao seu redor, tá cheio de estímulos, tá cheio, por exemplo, de coisas que nos trazem a nossa ansiedade à tona. Por exemplo, se você liga as notícias, ou se você vai numa rede social, por exemplo, tá lá a vida de uma pessoa, tá lá uma microparte da vida da pessoa. E aí você começa a pegar a vida da pessoa e começa a comparar com a tua. Isso é um gatilho de imediatismo que você tem que quebrar na tua vida. Porque enquanto você para, entre aspas, ver aquilo que aquela pessoa está fazendo, a tal prosperidade que aquela pessoa está tendo, você simplesmente, sabe o que você está fazendo? Você está fazendo, não, minha vida está parada aqui, para aqui, vida. E agora eu vou ficar olhando a vida daquela pessoa. E aí o que eu poderia estar construindo na minha vida, eu paro e começo a olhar a vida daquela pessoa. Não é uma falta de inteligência fazer isso? E a Bíblia já nos alerta 3.000 anos atrás sobre isso. Sobre não andar ansiosos, sobre não ficar todos os dias nos comparando, nos diminuindo. Até porque aquilo que serve para aquela pessoa, quem disse que vai servir para você? Você é uma pessoa diferente, você é uma pessoa que tem uma história diferente, que passou por coisas diferentes. Aquilo que serve para tal pessoa não quer dizer que vai servir para você. Porque a tua história é uma história e Deus te ama de uma forma única. E é isso que Ele está me mandando te dizer hoje. Que Ele te ama de uma forma especial e está querendo construir a sua história. O problema é, você vai parar de ficar olhando para a história dos outros e vai começar a focar na tua? Porque isso é um dos motivos que nos fazem ter falta de tempo na nossa mente. E falando sobre falta de tempo, falando sobre imediatismo, um salmo que me veio à mente quando eu estava pensando nessa mensagem foi o Salmo 90. Um salmo escrito pelo Moisés, pelo líder de Israel, pelo líder que tirou o povo de Israel do Egito, de uma terra de escravidão. Mais à frente eu vou te falar quem foi esse líder, de uma forma bem resumida, para que você possa entender melhor a oração que Moisés está falando aqui. Porque essa oração, esse salmo já é muito belo e já traz vários ensinamentos. Mas quando você entende a história que está por trás, quem é Moisés, quais as dificuldades, quem era o povo, inclusive, que ele estava guiando no deserto, você vai conseguir entender muito bem a oração desse líder. Então vamos ler o Salmo 90. E diz bem assim, eu vou estar lendo na versão NVI. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu és o nosso refúgio de geração em geração. Eu vou estar sempre lendo o versículo e parando para poder te explicar um pouquinho o que Moisés está fazendo aqui. Primeiro, Moisés ele começa a exaltar o nosso Deus. Ele começa justamente a reconhecer a soberania de Deus e a pequenez do ser humano. O quanto nós estamos sujeitos às coisas desse tempo e o quanto, inclusive, Deus ele é tão soberano que ele está fora até mesmo do nosso tempo. Mas mesmo assim ele se comunica conosco pela sua graça. Então, continuando. Senhor, Tu és o nosso refúgio de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ou seja, Deus mesmo antes da fundação do mundo. Ele é o nosso Criador. Ele é soberano. Ele estava na eternidade. Nós não estamos, mas Ele está. Fazes voltar ao pó o ser humano, dizendo, retornem ao pó, ó mortais. De fato, 1000 anos para ti são como um dia de ontem que passou, e como as horas da noite. Eu quero que você entenda isso. Quando você está dormindo, você não perde a noção do tempo? Não parece que as horas passam muito mais rápido? Porque você simplesmente fecha os olhos e depois você já acorda. Assim para Deus é um dia. A Bíblia diz, um dia para Deus são como 1000 anos. Então, através disso nós podemos entender a soberania do nosso Deus, de como Ele está além do tempo, de como Ele é o dono do tempo, porque a Bíblia diz que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o começo e Ele é o fim. E nada que fuja disso é real. Então, continuando. Como uma correnteza, Tu arrastas os humanos, e estes se vão como um sonho. São como a relva que brota ao amanhecer, pela manhã, e germina e brota. À tarde, murcha e seca. São consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor, pelo Teu poder. Diante de Ti pusestes as nossas iniquidades, e os nossos pecados secretos não escapam à luz da Tua presença. Nada está oculto aos olhos do Senhor.
Você até pode estar fazendo uma coisa escondida dos teus pais, das pessoas que você ama, das pessoas que importam para você, do seu chefe, mas nada está oculto aos olhos do Senhor, porque Ele está vendo. E você só está escondendo para algumas pessoas, mas para Ele não. E através desse versículo também eu quero te lembrar o seguinte: da mesma forma que Ele vê as coisas que você faz de errado no secreto, Ele também está de olho nos teus sacrifícios. Ele também está de olho na tua devoção, Ele também está de olho no teu amor para com Ele. A Bíblia diz: buscai Deus no secreto, porque quando você buscar o seu Deus no secreto, Ele vai te respaldar no público. Quando você busca Deus no secreto, quando ninguém está vendo, você mostra a verdadeira essência do seu ser. Você mostra quem você é de verdade, porque o tempo todo, quando nós estamos em meio às pessoas, muitas vezes nós estamos sendo um personagem. Mas quando nós estamos sozinhos, é ali que nosso caráter vem à tona. É ali, naquele momento onde nós não estamos sendo vigiados por aparentemente ninguém, a não ser pelos olhos atentos do Altíssimo. É ali que nós mostramos quem nós somos de verdade. Quem é você quando você está na sua intimidade? Pense nisso. E diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados secretos não escapam à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento. Pois a vida passa depressa e nós voamos. Conversa com quem já tem 50, 60 anos. Essa pessoa vai te dizer: caramba, a vida passou muito rápido. E muitas dessas pessoas é capaz de te dizer ainda: eu queria ter mais. Porque essa vida não é suficiente. Sabe por quê? Porque o ser humano ele não foi feito para ser um ser mortal. O ser humano escolheu a mortalidade quando ele pecou no jardim do Éden. Mas Deus não criou a morte. Deus ele não criou nenhuma dessas coisas. Isso tudo veio do coração corrompido do ser humano. Porém, Deus, o que Ele está fazendo hoje através dessa mensagem? Ele está tentando te alertar que há uma outra possibilidade, que há ainda vida eterna com Ele. E se você entregar a tua vida para Ele hoje, a tua vida pode ser transformada, não só na eternidade, mas ela pode começar agora. Afinal de contas, quando nós oramos o Pai Nosso, nós falamos: venha a nós o teu reino. Nós estamos aqui nessa terra para sermos embaixadores do reino de Deus. Nós estamos aqui justamente para trazer um pedacinho do céu para essa terra, para nós instalarmos o reino do Senhor aqui nessa terra. Então, por isso, primeiro buscar as coisas do céu e depois as demais coisas vos serão acrescentadas. Para de colocar os teus olhos nessa terra. Porque sabe por que você não está satisfeito com a tua vida nessa terra? Porque você está focando demais nessa terra, nos resultados dessa terra. Mas nós não somos feitos para estar focados com os olhos nessa terra, porque nada nessa terra pode nos saciar. O que nos sacia plenamente é as coisas espirituais e as eternas. Então coloca os teus olhos no reino dos céus. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido, ou seja, Deus ele é digno de respeito. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcance um coração sábio. Grave isso porque esse é um ponto central para a mensagem de hoje. Volte, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal, com a tua fidelidade. Essa é a essência do Senhor. Quantas vezes você pecou? Quantas vezes você prometeu para Deus que ia fazer algo e não cumpriu? Mas, porém, coloca na balança quantas vezes Deus ele falou que ia fazer algo na tua vida e ele deixou de cumprir. E se ainda não cumpriu, fique tranquilo, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus ele falou que vai fazer na tua vida, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir a tua promessa. Ele não é como uma pessoa que está do seu lado que pode a qualquer momento te trair. Ele não é como uma pessoa que você esperava que fosse te acolher e naquele momento que você precisava te abandonou. Não, a Bíblia diz: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de ti. O Senhor diz isso para você. Ele não se esquece dos seus filhos. Ele não se esquece de você. E mesmo que você ainda não seja filho de Deus, porque você ainda não aceitou para que Ele possa fazer morada no seu coração, Ele ainda te ama. Porque a Bíblia diz: Deus nos amou primeiro. Primeiro Ele nos amou. Ele é o amor em pessoa. E por isso nós precisamos dele, porque não existe amor fora dele. Ele é a fonte eterna desse amor. E quando nós nos entregamos, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele faz criar em nós uma fonte de amor que transborda na vida das pessoas que estão ao nosso redor.
para que assim o nome dele venha a ser glorificado e nós venhamos viver uma vida com sentido e propósito, mesmo nessa terra, onde tudo vai passar. E todos os nossos dias cantaremos felizes, dá-nos alegria pelo tempo em que nos afligiste, e pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Confirma em nós as obras das nossas mãos. Esse versículo, tanto como ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos sabedoria, esses dois últimos versículos também estão interligados e são muito importantes. Por isso, grave esses versículos. Confirma em nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma em nós a obra das nossas mãos. E aqui eu termino a leitura de hoje. E agora te explicando um pouco sobre quem foi Moisés. Moisés ele foi um líder que libertou Israel da terra do Egito, da terra da escravidão. Israel era um povo relativamente pequeno quando chegou no Egito, só que a Bíblia diz que esse povo pequeno se multiplicou. E todos eles eram muito fortes, todos eles eram um povo muito, digamos, poderoso, por assim dizer, porque era o povo escolhido. E isso começa a atormentar Faraó, que era o rei daquela terra estrangeira onde esse povo estava alocado. E Faraó, sendo esse rei, ele começa a ser atormentado por uma ansiedade, isso não estava previsto de acontecer. Ele começa a se preocupar com algo que não era real e acaba fazendo uma atrocidade por causa disso. Por isso que você não deve andar nessa terra ansioso. Jesus Cristo já te alerta que a tua ansiedade não vai te levar a lugar nenhum. Por isso confia no Senhor e larga essa ansiedade. Faraó ele começa a planejar um plano maquiavélico contra o povo de Deus. E sabe o que ele faz? Ele pensa, não, esse povo está crescendo muito. Eles podem a qualquer momento se rebelar contra mim e eu não vou ter como me defender. O que ele faz? Ele lança um decreto de morte aos filhos de Israel, onde ele diz que todo menino recém-nascido, sendo homem, deveria ser morto, lançado num rio para serem comidos por crocodilos. Olha que atrocidade e maldade provinda de um coração ansioso. Um coração ansioso, um coração dominado pela ansiedade vai te levar à sua ruína. Um coração ansioso vai destruir a tua vida, vai destruir a tua família, porque Faraó vai perder tudo. Porque por causa de uma ansiedade ele fez algo terrível para os filhos do Senhor. E Deus está vendo. A Bíblia diz, minha é a vingança, diz o Senhor. Você não precisa se vingar, porque você tem um justo juiz. Então confia no Senhor. Então, continuando a história, Faraó lança esse decreto. Mas um desses meninos acaba escapando dessa mortandade. Sabe quem? Moisés, o libertador de Israel. Um homem escolhido por Deus com um propósito claro, libertar o seu povo da escravidão. E uma mulher hebreia, ela pega Moisés, no caso sua própria mãe, pega Moisés, coloca ele num cesto e coloca ele num rio. E as correntezas desse rio, sabe para onde o levam? Para os braços da princesa do Egito. Ou seja, daquele momento em diante, a Bíblia diz que a princesa, ela viu em Moisés, um menino estrangeiro, ela viu nela um filho e começa a tratá-lo e a criá-lo como se fosse um egípcio. Porém, os anos vão passando, Moisés vai crescendo, vai ganhando títulos e vitórias. Porém, ele começa a se lembrar da sua verdadeira identidade. Ele vai atrás da sua família e acaba que os dias vão se passando. Acontecem algumas coisas no Egito e Moisés acaba sendo condenado à morte porque ele mata, para defender um escravo hebreu, ele acaba matando uma pessoa egípcia. E isso foi um absurdo aos olhos do faraó daquela época. Então Moisés acaba tendo que fugir, vai para uma terra distante e quando está no auge dos seus 80 anos, agora não mais um príncipe egípcio, agora sendo um pastor que apacentava, e agora me perdoem se eu vou falar ovelhas, mas eu não lembro se na Bíblia estava assim ovelhas, mas sendo um pastor que estava pastoreando o gado, Deus ele tem um encontro com Moisés através de uma sarça ardente, uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. E a partir daí, Deus ele fala com Moisés, olha, Moisés, descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. A partir de agora, eu vou te transformar
eu te escolhi para você ser um libertador de Israel. E você vai diante do faraó e vai fazer tudo o que eu te ordenar. E aí você conhece a história. Vem as 10 pragas do Egito, que são apenas Deus ele demonstrando a sua soberania em relação aos falsos deuses inanimados do Egito, onde eram apenas gatilhos, onde eles... Sabe para que serviam esses deuses? Por exemplo, havia o deus da fertilidade, ou o deus que dava, por exemplo, fazia com que haveria boas pescas, por exemplo. Era isso, era apenas um amuleto. Era apenas um amuleto. Então Deus ele prova através das 10 pragas do Egito que não, esses não são os deuses de verdade. Eu sou o Deus de Israel. Eu é que declaro onde há vida e a morte. Eu sou Deus. Então ele faz isso. E Faraó, após a última praga, que outrora foi uma praga muito terrível, onde os filhos dos egípcios, os primogênitos, acabam sendo mortos pelo anjo da morte que Deus envia para ceifar a vida deles. Faraó acaba que não consegue resistir ao Deus de Israel e acaba mandando o povo embora. Então, o povo de Israel, liderado por Moisés, vai embora, levando todo o ouro e prata dos egípcios. E aí Deus vai guiando esse povo no deserto. E ele vai guiando, a Bíblia diz, Deus ele guia esse povo pessoalmente através de um tornado de fogo de dia, de um tornado de fogo à noite para iluminar o caminho e de um tornado de vento de dia. E esse povo vendo tantos prodígios e maravilhas, mesmo assim era um povo com a mentalidade de escravo. E esse era o principal problema de Israel. Tanto que foi esse problema que impediu que Israel vivesse a promessa do Senhor por um tempo. Essa geração que Moisés está libertando do Egito não é a mesma geração onde o sucessor de Moisés entra na Terra Prometida com esse povo. Não é o mesmo povo. Porque essa geração acaba sendo morta porque era uma geração perversa. Era uma geração que só reclamava. Era uma geração com a mentalidade de escravo. E isso precisava acabar diante dos filhos de Israel. E o que nos faz nós sermos imediatistas? Já ligando o contexto. Sabe por que Moisés ele começa a reconhecer na sua oração, falando que Deus é o auxílio do povo de geração em geração? Porque o povo que Moisés estava guiando naquela época era um povo reclamão. Era um povo sem fé, que na primeira oportunidade abandonava a Deus. Esse povo tinha 3 características. Esse povo era um povo reclamão, um povo sem fé. Eles eram um povo imediatista e era um povo também escravo de mente. Tanto que se comparavam. Eles tinham esses 3 defeitos. Defeitos que, graças à nossa sociedade, vêm à tona em nós. Mas isso tem que acabar em nós, porque nós somos o Israel espiritual do Senhor. Mas nós não podemos viver como o Israel do passado. Abandona as coisas do passado. Você é a nova criatura. A Bíblia diz, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você é a nova criatura a partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por isso, abandona as coisas velhas. Eu quero te convocar para isso, para você abandonar o velho Israel e ser o novo povo de Deus. Para que você deixe de ser reclamão. Sabe por que esse povo era reclamão? A gente pode ver isso quando Moisés está libertando o povo e chega numa determinada parte, no episódio mais famoso da Bíblia. Quem que nasceu num berço cristão não conhece a história do Mar Vermelho? Onde Deus abre o mar e o povo de Israel passa em seco. Só que antes do milagre, que Deus prova mais uma vez a tua fidelidade a esse povo, o povo é infiel. Porque eles começam a dizer para Moisés, Moisés, você trouxe aqui nós na frente desse mar para que nós possamos morrer pelas mãos de Faraó? Porque Faraó estava vindo, depois ele se arrepende de ter libertado o povo e ele começa a vir atrás dele com seus soldados. E aí em frente a esse povo, a Israel, está o Mar Vermelho, que eles não podem atravessar. E atrás deles está as carruagens do Faraó, as carruagens faraônicas. Então, esse povo ele já começa a se esquecer dos prodígios e maravilhas do Senhor. Eles começam a esquecer quem é esse Deus que os levou para o Egito quando era necessário e agora está os tirando com poderosa mão. Porém, eles começam a reclamar, mas mesmo assim, a Bíblia diz, quando o homem é infiel, mesmo assim Deus permanece fiel.
Porque essa é a essência do Senhor. Deus ele não deixa de ser fiel com você, mesmo você sendo infiel a Ele. Deus não deixa. Ele não pode negar-se a si mesmo. Essa é a essência do Altíssimo. Como é que nós podemos ver a outra característica? A característica do imediatismo em Israel. Quando Moisés vai receber os 10 mandamentos, Moisés ele sobe no monte para falar com Deus e ele fica nesse monte durante 3 dias. E durante esses 3 dias, está acontecendo raios e trovões nesse monte onde Moisés está, e a incredulidade do povo vem à tona de novo. Sabe o que Israel faz? Eles falam para Arão, irmão de Moisés, olha, esse homem que nos tirou da terra do Egito, que era guiado por Deus supostamente, morreu, esse não volta mais. Então agora cria para nós um bezerro de ouro, para que nós possamos adorá-lo. E nesse mesmo ponto a gente já pode ver a terceira característica desse povo, que era um povo idólatra, um povo com a mentalidade de escravo, porque Deus queria liderá-los, mas eles não queriam ser liderados por Deus, eles queriam ser como as outras nações. As outras nações, como por exemplo os egípcios, eram idólatras, tinham vários deuses. Só que nenhum desses deuses se opõe ao Todo-Poderoso, ao grande Eu Sou. Nenhum desses deuses, nesses falsos deuses. Então, esse povo demonstra a sua infidelidade. E como é que nós podemos matar isso em nós? Como é que nós podemos matar essas características em nós? A característica da falta de fé, do imediatismo e da mentalidade de escravo, vivendo como liberto. E a pessoa que é liberta de verdade faz como Moisés. Começa esse salmo aqui reconhecendo a soberania de Deus e a pequenez do ser humano. Ele começa a reconhecer a soberania do Altíssimo no momento onde ele começa a exaltá-lo e falar, Senhor, eu não sou nada. O que nós somos, meu Pai? Nós somos apenas um pó da terra. O Senhor é quem move as nossas vidas. O Senhor está além do tempo, nós estamos presos ao tempo. Então, por favor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, porque nós sabemos que nós não podemos viver. O apóstolo Tiago, em uma das suas cartas, sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar, por que vocês começam a se vangloriar de seus próprios planos? Vocês não sabem que toda vanglória como essa é maligna? Como é que vocês fazem? Nós vamos para tal cidade, ficaremos nessa cidade por um longo tempo e lá ganharemos muito dinheiro? Vocês não sabem que vocês são apenas um pó da terra? Vocês são apenas como uma neblina que vem por um pouco e já se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se Deus quiser, viveremos. Faremos isto ou aquilo. Então, o apóstolo Tiago, tanto quanto Moisés, reconhece a soberania do Senhor. E esse salmo que nós estamos lendo, o Salmo 90, historiadores dizem que ele é um dos primeiros salmos a serem compostos, se não o primeiro, um dos mais antigos. Então, antigamente, desde a antiguidade, o segredo de nós matarmos essa mentalidade de escravo da nossa mente e começarmos a vivermos como seres libertos, escolhendo todos os dias nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no devido tempo Ele nos exalte, isso já estava presente, bem claro na mente de Moisés, porque Moisés alcançou a sabedoria. Eu quero te contar um testemunho de como muito mais vale a pena viver os planos de Deus em relação aos teus. Sabe o que eu almejava para a minha vida? O máximo que eu achava que eu poderia chegar? Era ser um youtuber de videogame, um youtuber de jogos, ficar atrás de uma televisão jogando. Mas Deus não me queria para isso, Ele me queria para que hoje eu estivesse aqui glorificando o nome dEle, te ensinando a palavra da vida, a palavra da transformação, a palavra que liberta, a palavra que transforma, as boas novas, que é Jesus, Ele morreu por você, para que você não venha ter que morrer no inferno. E todo aquele que nele crê não será condenado, mas terá vida em abundância. Então é para isso que eu estou te convocando hoje, para que você possa viver como livre, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador e sendo transformado. Esse é o convite para que eu estou te fazendo. E o segundo ponto para que nós consigamos matar esse imediatismo, esse Israel falso, essa mentalidade, esse velho homem, se você quiser traduzir assim, é todos os dias colocar esse versículo em prática. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos a sabedoria. O que é contar os nossos dias? É reconhecer a nossa finitude e reconhecer todos os dias que Deus está no controle das nossas vidas. É todos os dias nós pegarmos a nossa vida e fazermos uma autoanálise.
Será que eu estou vivendo os meus planos ou estou vivendo os planos do Altíssimo? Porque eu posso te dizer que eu já tive vários planos para minha vida e muitos deles me fizeram me quebrar. Mas todos os planos de Deus que Ele tinha na minha vida e eu segui, nenhum deles eu me machuquei. Eu até passei por algum tipo de luta, por algum processo, mas todos eles eu saí inteiro. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes que o fim das coisas é melhor do que o começo. E se você começa confiando no Senhor, de que Ele tem o domínio da sua vida, pode ter certeza que a tua vida vai dar certo no final. Não importa como começou, não importa se os teus pais te desejaram ou não. A Bíblia diz, eu já tinha planos ao teu respeito. Eu te criei, eu te dei forma, mesmo no ventre da tua mãe, e eu tenho planos ao teu respeito. Planos de você fazer prosperar, planos de dar um futuro de esperança, o futuro que você espera. E o futuro que você espera, esse futuro que Deus está falando, é quando você se alinha com a vontade dele. E aí você começa a viver aquilo que você foi chamado, que é a sua verdadeira identidade de filho. Muitos estão vivendo, aceitando viver uma vida pela metade. Muitos estão aceitando apenas sobreviver. Mas você não foi feito apenas para sobreviver. Você foi feito para ter vida e vida em abundância. Não aceite viver pela metade. Não aceite viver por migalhas. Se você tem acesso a ser filho de Deus, não aceite isso na sua vida. Comece a viver os planos de Deus de verdade. Comece a se entregar. Comece a reconhecer todos os dias. Fazer a oração que Jesus Cristo faz no Getsemane. Senhor, eu tenho esse plano, eu tenho essa vontade. Contudo, não seja como eu quero, seja feita a tua vontade. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Comece a colocar todos os seus planos diante de Deus para que Ele diga o sim ou não. Como está em Provérbios. A Bíblia diz, o homem pode fazer planos, porém o sim ou não vem do Senhor. Comece a respaldar. Começa a colocar os teus planos diante do Senhor todos os dias. Antes de você colocar em prática, porque a fé não é você fazer já, não é você ter fé quando já está acontecendo o problema, não. A fé, ela vem antes do problema vir. Ela tem que vir antes para que quando o problema vier, você comece a caminhar mesmo diante desse problema, porque a fé vai te dar uma visão ampliada de esperança, mesmo naquilo onde aparentemente não há. Porque há um caminho, há um refúgio, há a porta, e essa porta é Jesus Cristo. Essa saída é Jesus Cristo. E é isso que eu estou te convidando hoje, para que você possa viver Jesus Cristo na sua essência. Eu não estou te convidando para você viver uma religião. Eu não estou te convidando para você ver apenas dogmas, paradigmas que só vão te sufocar. Eu estou te convidando para que você aceite Jesus Cristo e receba a vida eterna e comece a viver como Ele, lendo a sua palavra e praticando todos os dias através da fé. Quando você está em Cristo, mesmo diante do mundo tão perdido como esse, onde há guerras e rumores de guerras, ainda é possível ter esperança. Porque o nosso espírito não vai morrer. O nosso espírito não acaba aqui, a nossa vida não acaba aqui. Ainda tem a eternidade. Ainda tem a eternidade em Jesus Cristo. Então confia nele, entregando a sua vida todos os dias verdadeiramente a Ele. E eu quero te lembrar mais uma vez, como eu já disse no início dessa mensagem, Deus não é um Deus que faz as coisas de qualquer forma. Esses dias eu estava no meu trabalho e eu estava fazendo um serviço que eu não gosto muito, que é lixar capacetes. E Deus ele começou a me trazer uma lição muito poderosa através desses capacetes. Sabe por que eu estava lixando capacetes? Porque você precisa tirar imperfeições, coisas que não estão boas nesse capacete, para que assim a qualidade dele aumente. E tem duas formas de você fazer isso. Uma forma dá certo, o capacete sai bem, e pode continuar seguindo para as outras linhas de produção. E da outra forma, o capacete você vai gastar um tempão, vai lixar várias vezes, vai gastar energia, tempo e ainda vai dar errado. Sabe o que é isso? Quando você faz um capacete da forma correta, que é o quê? Lixar ele algumas vezes, com força, não fazendo com fraqueza, porque quando você lixa com fraqueza, você vai lixar várias vezes e não vai dar resultado. Esses são os nossos planos. A gente tenta do nosso jeito e acaba dando errado. Mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus não está mandando dificuldades para que nós ainda venhamos dar errado no final. Ele é um Deus que pega os capacetes e vai lixando com força sim. Mas no final vai dar certo. No final vai terminar bem, porque na Bíblia está escrito: eu sou a videira verdadeira. E aquele que está em mim não dá fruto, o Pai pega e corta e joga fora, para que seja queimado. E nesse lugar haverá choro e ranger de dentes. Porém, aquele que está em mim já dá fruto, o Pai, ele vem e poda, para que assim ele dê mais fruto.
Então lembre-se, aquilo que você chama de processo, aquilo que você pode estar chamando de doloroso agora, lembre-se que, como eu aprendi hoje, através, por exemplo, de dirigir no carro, às vezes isso é apenas um limite de velocidade para que você não venha queimar a largada. Às vezes é um limite de velocidade que Deus está colocando na sua vida, esse processo, para que você venha se lembrar de que você não é um filho perdido, de que você não é órfão, de que você não precisa correr na frente de Deus, nem correr atrás de Deus. Deus, Ele quer andar do teu lado, pegar na tua mão. Ele quer comandar a tua vida para que assim você venha viver os planos dele e venha viver uma vida com sentido. Sabe por que a tua vida está tão chata? Sabe por que você está passando por tantos momentos sem sentido? Eu aprendi uma coisa recentemente. Todo momento que demora a passar, e são esses momentos que normalmente nós nomenclaturamos como o tempo demora tanto passar, são esses momentos. Sabe, todos esses momentos, por que eles são assim? Porque você não vê sentido nenhum nesses momentos. E a vida que Deus Ele quer te entregar hoje é uma vida com sentido e propósito. E se você quer receber hoje isso, eu quero orar por você. Para você que quer aceitar Jesus e para você que já conhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que, se você está percebendo que a sua vida está faltando alinhamento com os planos de Deus, você comece a alinhar hoje. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai, por mais um dia de vida que você tem nos dado. Obrigado pela Tua palavra, meu Pai, que nos sacia, meu Pai, e nos leva para a eternidade. Meu Pai, nós te agradecemos pela Tua fidelidade, por mais que nós não sejamos fiéis. Tu permanece fiel. Senhor Jesus, aquela pessoa que reconhece o Senhor como o único e suficiente Salvador, meu Pai, eu te peço, escreve o nome dela no livro da vida, onde ninguém pode apagar. E a pessoa que reconhece que precisa alinhar mais os planos delas com os seus, aquela pessoa que está reconhecendo que viveu do jeito que quis até agora e só se deu mal, ela está querendo reconhecer hoje, meu Pai, que prefere viver os teus planos, para que venha terminar bem. Entrega a ela, meu Pai, dá uma visão para ela dos seus planos. E que ela venha, meu Pai, todos os dias se submeter a Ti, a Tua poderosa mão, e venha ser um instrumento nessa terra para que o Teu nome venha ser glorificado e exaltado todos os dias. E assim não só a vida dela venha a ser transformada, mas a vida de todos que estão ao redor dela. Essa é a minha oração, ó Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a tua vida possa ser abençoada, que o teu nome venha ser escrito no livro da vida e que você não venha se perder em meio a essa caminhada da terra. Que você possa dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Para você eu faço votos de muito amor, paz, felicidade e prosperidade no nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima mensagem. Deus te abençoe.